liberdade nesse lugar. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada ao louvor. Uma salva de palmas. Eles facilitam, né? A viagem fica muito boa. Oh, aleluia. Eles aquecem os motores do avião para a gente poder subir. Amém. E como é bom estarmos aqui juntos, reunidos. Que privilégio, né? A igreja no Brasil está de pé, queridos, no mundo inteiro, mas nós estamos abertos. Tem pessoas que não estão podendo congregar, né? Até em alguns estados hoje não estão podendo. Mas nós estamos aqui em Brasília, amém? Graças a Deus, aleluia. E nós cremos as leis aí favorecendo a igreja. A igreja é um serviço essencial, queridos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É na igreja onde as pessoas são curadas, são libertas, não tem como ficar com depressão. Amém? É um lugar de restauração e nós cremos assim. E assim tem sido a nossa oração. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Amém, querido? Boa noite, a graça e a paz, amém? Meu nome é Adriana Caixeta e hoje vou estar servindo, né, você. E é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer a Jussane e o pastor Wellington pelo convite, pela oportunidade. Eu sei que esse povo é muito precioso, né? E eles confiaram a mim estar aqui trazendo a palavra nessa noite. Eu tenho muita gratidão, muito obrigada. E eu quero dizer que eu amo essa igreja, que vocês são muito amados, que vocês são preciosos. Os que eu conheço e aqueles que eu ainda não conheço, que estou conhecendo agora, né? Infelizmente, por conta do decreto e também da condição, a gente não pode se ver, né? Mas não tem como ver o rosto, mas está acabando. Amém, queridos? Aleluia! Nós sabemos que o nosso Deus não para. O nosso Deus não para, Ele não para, Ele trabalha, Ele está trabalhando. Deus não está alheio a nada, queridos. Nada passa despercebido aos olhos de Deus, amém? E tudo aquilo que Deus tem para realizar, deixa eu te falar uma coisa, nenhum dos planos de Deus mudou. Deus não mudou os planos dele por causa de coronavírus. Tudo aquilo que Deus planejou, tudo aquilo que Ele pensou para esse tempo, que está no coração dele, queridos, já é. Não tem nada que vai impedir aquilo que Deus tem para realizar na terra, segundo tudo aquilo que Ele disse. Tudo o que Ele falou, amados, vai acontecer. E nessa noite eu queria estar falando com vocês, né? Porque de repente para algumas pessoas, Deus parece que Ele está parado. E quando eu estava orando um dia na minha casa, o Senhor falou comigo, filha, um vulcão... Quem conhece as histórias do vulcão, ele fica, às vezes, muito tempo parado. Não é assim? Nas cidades onde tem vulcão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Parece que está parado. Lá dentro está acontecendo algo. E, de repente, queridos, diga comigo, de repente... queridos, esse vulcão, ele sai, e a lava sai, há uma explosão, e o fogo desce, as larvas descem, não é assim? Então, deixa eu te dizer uma coisa, o nosso Deus não está parado, Ele está trabalhando. E vai acontecer, queridos, conforme a vontade dEle, o que está estabelecido. E deixa eu te dizer uma coisa, é algo grandioso. Talvez você pense assim, nossa, o diabo fez algo grande na terra. Pois é, Deus, Ele tem planos muito maiores e melhores. Amém, amados? Tem algo tão poderoso para se manifestar da parte de Deus, amados, já está acontecendo. Aleluia, aleluia. E nós fazemos parte disso, amém? Porque Deus não faz nada na terra se não for por meio de nós, por meio da igreja. E nós somos aqueles que vamos fazer cumprir toda a vontade de Deus aqui na terra. Tudo aquilo que Ele estabeleceu, amados, Ele conta comigo e com você. Para que nós possamos fazer cumprir a vontade dEle na terra. Amém? E algumas pessoas falam assim, mas a gente tem tanto poder, né? Poder em nós está disponível, nós somos uma das fontes do poder de Deus. A igreja é uma das fontes do poder de Deus. Então, queridos, há um poder que é o poder de Deus, um poder dínamos, que opera por meio da minha e da sua vida.
Aí para algumas pessoas falam assim, mas às vezes a gente não pode tocar. E quem foi que disse que Deus está preso a toque? Amém, amados? E se ele disser para você tocar, vá, queridos, com segurança e confiança, não vai te acontecer nada. Aleluia, aleluia, amém? Mas nós não somos imprudentes, não seja imprudente, né? Por isso que nós não cumprimos o decreto, não é porque a gente tem medo, não. É porque nós somos pessoas que obedecem às regras e às autoridades, às leis que estão estabelecidas. Se essas leis fugirem da palavra, a gente fica aonde? Na palavra. Amém, amados? Aleluia, aleluia. Nada conseguiu parar o poder de Deus e não vai ser agora, amados. Quantos sabem que o fim é melhor que o começo? Aleluia! A igreja, amados, quando a igreja inaugurou na terra, houve algo grandioso e poderoso. Milagres extraordinários aconteciam. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo curava. Oh, aleluia! Era um cenário muito poderoso, não é verdade? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Queridos, o final da igreja vai ficar marcado. Como ficou o início, o final irá ser marcado nessa terra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E Deus, a Bíblia mesmo garante que o fim é melhor que o começo. Então a gente já sabe que o fim vai ser majestoso, vai ser maravilhoso. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria que abrisse comigo, vocês abrissem lá em Amós, no capítulo 3 de Amós. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. A unção está disponível, amém, querido? Ele está nesse lugar, Ele está nesse lugar. Oh, aleluia, e a presença dEle faz toda a diferença. Aleluia, aleluia, aleluia. E Ele pode te tocar, oh glória. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Lá em Amós 3, no versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Na antiga aliança, né, Deus falava por meio dos profetas. E Deus, Ele está dizendo assim, olha, não existe coisa nenhuma que eu vou fazer sem eu primeiro falar com você. Com o profeta, né? Só que o que acontece? Hoje, amados, a unção que vinha sobre aqueles homens hoje está em mim e em você. O Espírito que vinha sobre eles e que trazia para eles a vontade de Deus e as revelações que eles recebiam da parte de Deus, hoje está disponível dentro de mim e de você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E sabe, queridos, Deus não faz nada sem antes Ele falar. Então, Ele não vai fazer nada na terra sem antes Ele comunicar com os seus filhos. Abre comigo em Isaías 46. Aleluia, aleluia, aleluia. Você é a igreja do Senhor Jesus na terra. Essa consciência caindo dentro do nosso espírito e gerando uma convicção tal que aonde você estiver, você vai ter a certeza de que milagres vão acontecer, porque você chegou lá. Oh, aleluia, aleluia. No versículo 9 do capítulo 46, ele diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei
toda a minha vontade. Oh, aleluia! Aleluia! Amados, esse é o nosso Deus. Ele não muda. Ele não mudou e Ele não vai mudar. Desde o princípio, desde a antiguidade, Ele anuncia o que vai acontecer antes de acontecer. Oh, aleluia! Não aconteceu ainda, Deus já falou. Aleluia, aleluia. E Ele não vai permitir, queridos, porque a Bíblia diz que Ele vela para fazer cumprir a sua palavra. Então, se Deus falou, amados, já está feito, já está acontecendo. O que é que Ele precisa, amados? É que a nossa fé, a expectativa, que a nossa expectativa naquilo que Ele disse, a convicção de que o que Ele falou vai se cumprir na nossa vida, porque tudo que Deus falou, amados, e está na palavra dEle, Ele vai cumprir. Não tem nenhuma dessas promessas que possam não ser cumpridas, amado. Ele vela para fazer cumprir tudo o que Ele disse. E qual é a vontade de Deus para mim e para você? É que a palavra dele se cumpra na nossa vida. O preço foi muito alto, o preço que foi pago foi preço de sangue, para que as promessas, queridos, que aqueles profetas da antiga aliança só viram de longe, eles não chegaram a experimentar, a vivenciar, eles viram de longe a promessa que era que Ele nos daria um novo coração. Um coração de carne, um coração sensível, um coração, um lugar onde Ele pudesse habitar. Porque o nosso coração, quando a Bíblia fala de coração, não está falando do coração que pulsa, né? O nosso sangue. Ela está falando do homem interior, do homem do que foi revestido. Sabe, queridos, nós recebemos uma nova natureza. Deus veio habitar em nós no momento em que nós recebemos Jesus. Eu e você recebemos um novo coração. Aleluia! Ele fala lá em Ezequiel 36:3, dar-te-ei novo coração. Deus estava dando para aquele povo uma promessa, e aquele povo, a Bíblia diz lá em Hebreus, que eles viram a promessa de longe. Mas essa promessa se cumpriu na minha e na sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Quando em Joel 2:28 ele fala a respeito do Espírito que desceria e Ele viria habitar em nós. Nós somos a habitação de Deus. O lugar da morada dEle hoje, amados, o poder de Deus está disponível dentro de cada um de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, isso tem mexido comigo. E eu vou para várias partes da Bíblia e sempre o Senhor está me levando nesse lugar. O meu poder está disponível. O meu poder está disponível. E o Senhor falou comigo, filha, o poder que operava na igreja primitiva é o mesmo, não mudou, amado. Não foi afetado nas gerações, não ficou menor e nem ficou maior. É todo poderoso. Ele é para fazer na minha vida e por meio da minha vida. Oh, aleluia, aleluia. Porque como igreja, sabe, você usufrui tanto na sua vida quanto na vida de outras pessoas. Você é bênção para outras pessoas. Porque existe um poder na sua vida que opera para a sua vida e que afeta a vida de quem estiver perto de você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E isso independente da circunstância, querido. Porque deixa eu te dizer, todos nós aqui passamos por circunstância. E de repente a circunstância chega, e eu falo isso para você porque isso aconteceu comigo, acontece de repente. A circunstância chega e a gente fica parecendo impotente diante delas. E sabe que o Espírito Santo, nosso amigo, ajudador, oh, aleluia, que vai nos fazer lembrar todas as coisas. Ele nos faz lembrar, ei, existe um poder que opera na sua vida. Aleluia,
Aleluia. Eu não preciso me render a essa situação. Eu não preciso me prostrar diante dela. Eu não preciso aceitar o diagnóstico. Eu posso sim me levantar na força desse poder e ter a eficácia dele na minha vida. Efésios 1,16, amados, essa oração é poderosa e ele fala, Paulo falando, para que os olhos do entendimento daquele povo fosse aberto para que eles compreendessem a eficácia da força do poder que opera na vida deles. Aleluia, aleluia. Então é um poder, queridos, que não tem como, é igual de dinamite mesmo. Joga uma dinamite, vai explodir tudo. Oh, aleluia, aleluia. E sabe que às vezes o diabo, ele trouxe essa situação e muitas pessoas ficaram intimidadas no meio disso tudo, um espírito de medo, de pavor. E parece que muitos filhos de Deus acabaram se esquecendo de quem eles são, do poder que opera neles. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Um dia eu estava diante do médico e aí eu precisei fazer uma consulta. Chegou uma circunstância. E eu cheguei lá, ele me deu um diagnóstico. E quando eu olhei para ele, eu falei, doutor, eu vou fazer esse exame, mas não vai dar nada. Não vai dar nada. E aí fui para casa e veio aquele temor. E aí o Espírito falou, você não acabou de dizer que não tem nada? Aí eu disse, não tem nada. E aí eu fiquei com aquilo, né? Exercitando a minha fé, firmada no bom combate da fé, declarando. E aí eu disse, Pai, um dia, diante daquela pressão, porque deixa eu te dizer uma coisa, o diabo vai pressionar você. Sabe para quê? Para você sair daqui, ó. Porque se você sair daqui, não tem como, não tem vitória. A nossa vitória está na palavra, queridos. Firmados na palavra, amém? Jesus é a palavra. Então, nós estamos firmados nela. E o diabo vai vir com a pressão. E aí, de repente, a circunstância foi se agravando e a pressão veio mais forte. E aí, o diabo dizia assim, olha, fulano que tinha esse diagnóstico ficou assim, assim, assim. E aí, a gente começou a bater um papo. De repente, eu disse, né, fulano ficou assim, assim, assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o maior habita em nós, amado. Quando o Espírito Santo saltou, ele disse, ei, o diagnóstico lá é dela, o seu não vai prevalecer isso. E aí eu comecei a me levantar por dentro. Eu vou rir, eu vou me alegrar. E comecei a ir para frente do espelho e me alegrando e dizendo, Pai, obrigado, porque não vai dar nada, não vai dar nada. E o que é que deu, professora? Nada. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu liguei para o meu esposo no dia, eu liguei para ele, olha, Cláudio, o exame não deu nada. Aí ele falou, e tu queria que desse alguma coisa? Você precisa andar com pessoas de fé perto de você, amado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele disse, eu já sabia que não ia dar nada. Amém. Então, nós precisamos, queridos, usufruir desse poder. Existe um poder para operar para a nossa vida. Oh, aleluia, aleluia. Eu costumo dar esse exemplo, é algo só mesmo para a gente conseguir ficar mais simples. Queridos, se o Superman tivesse ficado guardado dentro da casa onde ele viveu, escondido, ele não teria feito tudo que ele fez. Não é verdade? Quanto poder tinha disponível nele? Né? Claro que eu não estou dizendo que o poder que opera em nós o dele é muito pequeno perto do que a gente tem. É muito pequeno. Amém, queridos? E deixa eu te falar uma coisa. Fique feliz porque você também vai ter um corpo. Quando você receber um corpo glorificado, né, professora? Você vai poder atravessar a parede, amado. Aleluia, aleluia. Amém. Mas sabe, queridos, esse poder todo, se ele não é utilizado, qual a vantagem disso? Não é assim? E Deus tem me feito essa pergunta. Amados, é muito poder disponível na minha e na sua vida, então eu e você precisamos fazer uso e usufruir de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. O preço foi muito alto para a gente poder deixar a circunstância prevalecer.
E o que é que aconteceu, professora? Acabou. Não teve mais sintoma, acabou-se. E aí, quando o diabo vem com a conversinha, Satanás, tu já é derrotado. E um dia eu estava orando e a sensação foi assim, porque deixa eu te falar, o diabo está debaixo dos nossos pés. Nós não somos a igreja. Jesus não colocou todas as coisas debaixo dos pés. Efésios 1 fala sobre isso. Ele colocou todas as coisas. Então, o diabo está debaixo dos nossos pés. Quando a gente deixa ele levantar, vou te dar uma dica boa que aconteceu comigo. E aí eu saí, eu disse, Pai, isso vai acabar hoje. Em nome de Jesus, vai ser o sobrenatural vai se manifestar, isso vai acabar hoje. Eu estava adorando. Sabe, queridos, num lugar onde a unção de Deus, aqui nesse momento, a unção coletiva está aqui, ela está quebrando, despedaçando. Coisas estão acontecendo. Quando a gente entende isso, amados, e a gente aproveita, sabe? Quando você está no culto e você, rapaz, tem uma unção aqui, eu não vou sair daqui do mesmo jeito, eu não posso sair daqui da mesma maneira. E nesse dia eu levantei as minhas mãos, eu saí de casa declarando isso, eu cheguei na igreja e comecei a orar e adorar, e levantando as minhas mãos. De repente, não tinha levantado, dei-lhe uma rasteira. Na hora, toma Satanás. Dei-lhe uma rasteira, pronto, está debaixo dos meus pés de novo, que é o lugar onde você não pode, de lá você não pode sair. Só sai se você deixar. Quem dá essa legalidade para ele somos nós, queridos. Ele só entra se a gente permitir. Se a gente aceitar pensamentos contrários ao que a palavra diz. Se a gente ficar concordando com o que o diabo está dizendo aí fora. Ah, mas a crise, mas isso, mas o desemprego, mas aquilo. Pois é, você não faz parte desse reino. Você faz parte do reino de Deus. E nesse lugar, deixa eu te dizer uma coisa, nunca existiu crise. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, queridos, quando nós estamos conectados com o Espírito, Deus, Ele vai avisar antes. Deus não vai avisar depois que a situação tiver acontecido, não. E hoje, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, amados, nós não precisamos ser pegos de surpresa por nada. Se você estiver conectado, igual você... se você estiver conectado, igual você fica com o seu celular, se você se conectar com o Espírito, as instruções vão chegar. Oh, aleluia, aleluia. Se a gente valorizar, do jeito que a gente valoriza a conexão, porque assim, se você está sem internet, você chega num lugar, você já chega logo, tem Wi-Fi, qual é a senha? Não é assim? Se a gente fizer isso, querido, sabe, está ligado, conectado com o Espírito Santo, eu preciso de uma instrução. Eu preciso resolver essa situação. E sabe que coisas que iriam acontecer, não vão acontecer se você estiver conectado. E que muitas coisas acontecem na nossa vida porque nós não estamos conectados. Se a gente se atentasse para a instrução, se a gente ouvisse aquilo que o Espírito quer dizer, ele poderia evitar aquela situação, poderia ser evitada. Se de repente o seu filho está convivendo com uma pessoa que não é boa para ele e você está conectado e o Espírito diz, olha, essa pessoa não é boa para o seu filho. Você pode livrar o seu filho de entrar num caminho errado. Se por acaso o seu esposo vai passar por alguma situação, amados, a sua família, a sua vida financeira, em todas as áreas da nossa vida, querido. Se nós nos atentarmos para o Espírito, para que o Espírito Santo está comunicando, para o testemunho interior. De repente vem aquele freio, não é para fazer, você já sabe, opa, eu vou esperar, calma lá, não é agora, não é a hora. E o Senhor falou comigo, as coisas estão acontecendo muitas vezes erradas, porque sai atravessando igual um trem, passando por cima de tudo e desconsiderando a presença do Espírito, desconsiderando os conselhos. E eu queria que você abrisse comigo lá no Salmo 81. Eita, Pai. Fala, Deus. Oh, eu falei para ele que ele podia mudar se ele quisesse, que ele tem liberdade. Para alcançar a sua vida, amém, queridos? Para você sair daqui transformado, diferente.
Amém? Posicionado e decidido mesmo. Oh, aleluia. No Salmo 81, no versículo 13, diz assim: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam e isto duraria para sempre. Olha esse versículo, amados, 16. Eu, o Senhor dizendo, o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Um povo que tinha uma aliança inferior à minha e à sua. Deus está dizendo aqui, olha, se esse povo me ouvisse, se eles atentassem para as minhas instruções e andassem naquilo que eu estou dizendo, porque o que ele está falando assim, andasse nos meus caminhos, é o quê? Anda nas instruções, naquilo que eu estou falando. Se eles fizessem isso, eu de pronto lhe abateria o inimigo. E deixa eu te dizer uma notícia boa, o nosso inimigo foi derrotado. Eles aqui não tinham, amado, eles não tinham a nova natureza, eles não tinham a aliança que eu e você temos. Os nossos inimigos hoje, amados, estão debaixo dos nossos pés. O nosso inimigo, ele não tem mais poder sobre a nossa vida. O diabo não tem mais autoridade nem domínio sobre a vida daqueles que já receberam Jesus. Aqueles que foram feitos filhos de Deus. O diabo não pode mais contra você. Aí Deus está falando numa aliança inferior. Aí Ele está dizendo, olha, eu sustentaria com o trigo mais fino, com o melhor que tem nessa terra, eu daria para você. E o saciaria com o mel que escorre da rocha. Amados, esse mel, ele era encontrado entre meio às rochas, por dentro, aonde muitas vezes a mão do povo, né, não alcançava, a mão deles não alcançava para pegar esse mel. E esse mel ficava muito tempo lá dentro da rocha. Quem conhece rocha sabe o tanto que é difícil, amado, quebrar uma rocha. E sabe que tem algumas que até é impossível, que ela mesma, a própria natureza é que faz com que ela quebre, que ela rache. Mas o que acontece? Ele está dizendo, olha, o improvável, aquilo que é muito difícil, aquilo que é impossível, quase impossível, porque ainda é possível fazer isso, mas aquilo que é quase impossível, aquilo que é improvável, se você ouvir as minhas instruções, eu vou fazer para você, vai chegar para você. Porque se você for encontrado na palavra, é impossível não se manifestar na sua vida. As promessas de Deus, amado, quando nós estamos firmados, quando nós não abrimos mão, quando nós não negociamos, quando nós não duvidamos. Porque esse povo aqui, amados, pensa num povo incrédulo, era aquele povo. Mas por conta dos que creram, todo o povo era beneficiado. E sabe que se você crê, amados, por causa da sua vida, por causa da unção que está disponível, pelaquilo que você crê, a sua família vai ser alcançada. Aquilo que chega para você vai alcançar outras pessoas. Por quê? Por causa da sua fé, querido. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E tem saído da minha boca, Pai, obrigado por estratégias chegando para os teus filhos. Aqueles que são empresários, ideias criativas chegando, instruções divinas chegando. Coisas que nunca foram feitas. O incomum se manifestando nesses últimos dias, amado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa, vai ter restituição, viu? Não vai ficar de graça não, tem restituição. Tem restituição. Oh, aleluia, aleluia. Sabe, amados, e quando eu pensei nisso, o Senhor me trouxe lá em Gênesis 30, quando Jacó, com aquele, né, sogro Labão, que na verdade era um bem ladrão, né? Amados, até eu estava lendo um artigo que quem estuda botânica
achava impossível, inviável acontecer o que aconteceu com aquelas ovelhas. Mas foi uma estratégia. Quando ele separou, né, as brancas das malhadas, o sogro dele, ele ficou com quase nada. Mas sabe, por causa da bênção do Senhor que estava sobre a vida dele, uma estratégia, o coração dele temente ao Senhor, amados, uma estratégia veio do céu. E sabe o que aconteceu? Ele saiu daquele lugar, ele tinha muito mais, o rebanho dele era maior do que o do sogro dele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Milagre se manifestando, amados. Pensa num tempo propício. Nunca existiu um tempo tão propício, amados, para a igreja se levantar da forma como ela tem que se levantar. Triunfante, poderosa. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, amado. Deus é bom, nosso Deus é bom. Oh, aleluia. Agora, olha só, eu vi algo e eu queria que você abrisse comigo. Isaías 42. Eu gostei demais disso que eu escutei numa ministração. E eu falei, meu Deus, isso ficou guardado. Isaías 42, no versículo 9. Eu acho que não vai ter aí, eu vou ler aqui. Só um minutinho. Eita, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Diz assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Eu quero ler aqui na versão a mensagem. Diz assim: observem as predições anteriores de juízo, foram cumpridas. Tudo que ele falou se cumpriu. Estou anunciando agora a nova obra da salvação. Antes que o cenário repentinamente se mude, estou contando a vocês o que vai acontecer. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, amados, muitas pessoas foram pegas de surpresa com o coronavírus, mas tiveram muitas pessoas que foram avisadas porque estavam conectadas com o Espírito. Não sabiam o que ia acontecer, mas sabiam o que era para fazer. Se prepararam, se anteciparam porque receberam instruções do Senhor antes. E essa é a vontade de Deus para nós, queridos, é que nós tenhamos as instruções. A gente não precisa saber dos detalhes, a gente só precisa obedecer às instruções. Eu conversando com uma médica, ela falou para mim, cristã, ela disse para mim, professora, 6 meses antes da pandemia, Deus disse para mim, filha, todos os meses você vai guardar esse dinheiro. E aí ela disse que ficou pensando, para que esse dinheiro, né? Aí quando a gente conversando, ela falou, professora, quando o cenário mudou, quando mudou e aconteceu a pandemia, nunca fiquei 1 mês sem pagar meu aluguel. O dinheiro foi todo para manter o aluguel. E na época ela disse, o Senhor falou para mim, aquele dinheiro lá que você guardou, vai lá, paga seu aluguel. Deus, ele pode manifestar milagres, de repente, você está com esse monte de conta para pagar e o dinheiro vai chegar. Se você crê, o dinheiro chega, mas ele também pode antecipar e trazer para você instruções para você não chegar na dívida. Amém, amados? Existem caminhos, né? Deus, ele tem os seus meios e os seus caminhos e os pensamentos dele sobre nós são de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos.
Então, quando ela me disse isso, eu falei, realmente mudou. E ela já estava ali com o suprimento daquilo que ela precisava. Mas tiveram muitas pessoas que, infelizmente, não chegou essa instrução. Mas, mesmo assim, a provisão chegou, querido. Então, antes que o cenário mude, você recebe uma instrução. O de repente de Deus se manifesta para você. E tudo muda. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi isso que Jesus veio fazer, amados. Em 3 dias, o destino da humanidade foi afetado, foi alterado, foi mudado, porque Jesus foi ao inferno no meu e no seu lugar. Aleluia, aleluia. Quantos aqui estão prontos para os de repente de Deus? Esse quadro, esse cenário que está aí, queridos, ele pode ser mudado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Talvez o diabo está pintando um quadro para você de derrota e você vai começar a pintar para ele o seu quadro de vitória aqui, ó. Oh, aleluia. E de repente, o cenário muda. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, quantos aqui entendem que é muito melhor você estar, quando chegar, você já está bem? Não é assim? Então, nós temos o Espírito Santo, amados, para nos instruir, para nos direcionar. E eu não estou com isso querendo trazer condenação para ninguém, ok? Se por acaso você pensou assim, eu não recebi instrução, não é condenação, não. Eu estou só querendo trazer o exemplo para você que Deus pode se antecipar. E que muitas coisas podem ser evitadas e muitas coisas ruins podem ser totalmente, queridas, tiradas do nosso caminho quando nós ouvimos a instrução do Espírito. Quando nós nos atentamos para esse poder que opera na nossa vida. Sabe, queridos, de reconhecer e se render. A Bíblia diz que o poder dele opera na nossa fraqueza. Então, tem momentos que você pensa assim, eu não sei como resolver isso. E aí você se sente talvez até frágil, mas o poder dele está disponível para você. E aí ele diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Amados, milagres estão acontecendo. Está acontecendo algo, querido. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em nosso favor. Aleluia, aleluia. Abre comigo em Efésios 4. Oh, Espírito Santo, você é maravilhoso. Nosso amigo, nosso ajudador. Eita, nós confiamos no teu ministério, Espírito Santo. Ajudador. Amigo, conselheiro, conselhos divinos chegando para o seu povo. Obrigada, Pai. Cenários sendo mudados. Efésios 4, 17. Sabe, ele está dando uma instrução para o povo, porque a nossa vida com o Senhor, ela está totalmente baseada na vida de obediência, querido. Amém? Jesus é o nosso modelo. E a Bíblia diz que ele obedeceu até a morte. Então, eu e você, quando nós andamos em obediência ao que a palavra diz, amados, nós andamos seguro. Se você está praticando o que a Bíblia diz, você pode andar seguro. Não tem como. O próprio Pedro disse, Senhor, Jesus quando lançou a palavra, né, andando sobre o mar, aí Pedro disse, quando ele disse para Jesus que também queria ir, Jesus falou, vem. E ele disse, Senhor, sobre a tua palavra. Ele andou sobre o mar. Teve um momento que ele lançou as redes, no momento que ele já tinha pescado a noite inteira, nada tinha acontecido. Mas uma palavra vinda de Deus, amado, pode transformar uma situação, mudar qualquer quadro, afetar qualquer história. Do mais pecador que existe aí. Mas uma palavra de Deus muda tudo. E quando ele pescou a noite inteira e nada tinha pego. Quando Jesus disse, ei, vamos ao mar. E ele disse, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar.
E a gente sabe os milagres que aconteceram. Então, quando você está na palavra, queridos, algo vai acontecer. Vai se manifestar. Amém? E aqui ele está dizendo assim, olha, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. E quando o Senhor trouxe esse versículo para mim, ele disse, filha, muitos estão tentando viver a sua vida com aquilo que pensa, fazendo do jeito que pensa. É do jeito que eu quero, é do jeito que eu penso. Aí ele fala, né, para nós não andarmos como os gentios, porque é assim que o gentio vive. Ele não pensa se a palavra de Deus não é para ele uma instrução. Não é para ele um manual. Então, o que ele pensa? Ele pensa, uma pessoa que vive no pecado, ela vive a vida dela nos pensamentos dela. Vai aonde quer, faz o que quer, anda com quem quer. Não é assim? Mas a partir do momento, queridos, que nós nascemos de novo, hoje nós temos que reconhecer que hoje nós não podemos mais viver para nós mesmos. Não é mais da forma como a gente vivia. Hoje a gente tem um dono. Nós fomos comprados e ele é o dono. Então a gente precisa viver de acordo com os preceitos dele. A gente precisa viver de acordo com aquilo que ele diz. Aleluia, aleluia. E se você usava essa frase, você vai lembrar de mim toda vez que você usar. Você não é mais dono do seu nariz. Você tem um dono. Você foi comprado. Só que olha que coisa maravilhosa. Ele te comprou, não foi para você ser escravo. Foi para você ser filho dele. Tudo que é dele está disponível para você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Uma pessoa que está em uma condição financeira precária, com muitas dívidas, se ela conseguisse ter uma consultoria com o melhor economista, o que estivesse lá no topo, ela iria como? Ela iria muito triste. Ela iria dizendo, ai, tenho que ir lá naquele cara. Não, ela ia lá com a certeza, uau, esse cara vai me ajudar, ele vai trazer uma solução para mim. Não é assim? Investiria tempo para fazer isso. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que você precisa está dentro de você. Você só precisa investir tempo com ele, comunhão com ele, sentar, queridos, parar para ouvir o que é que ele pensa. Pai, eu quero fazer isso, eu preciso resolver isso, mas o que é que o Senhor pensa a respeito disso? Como é que o Senhor me diz para resolver essa situação? Amado, não tem CEO que supera Deus em nada. Em nada. Amém, amados? Que privilégio eu e você temos, queridos. Isso está disponível para mim e para você. Sabe quando? 24 horas por dia. 7 dias por semana. 365 dias no ano inteiro. É só a gente considerar. É só a gente considerar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então você precisa saber o que Deus quer. Nós que conhecemos, sabemos exatamente qual é a vontade de Deus. Não é assim? Então nós devemos orar de acordo com a vontade dEle. Não é desse jeito? Aleluia! E o nosso Deus, queridos, Ele é um Deus de portas abertas. O reino que eu e você estamos é um reino de portas abertas. Amém? Jesus, Ele disse, eu sou a porta. Aquele que passar por mim, queridos, ele vai receber salvação. Mas salvação não é só viver a vida eterna e ir para o céu. Tem uma vida para se viver aqui. E a salvação nos garante cura, preservação, libertação. Oh, aleluia, proteção, guardados, provisão para nós, sozo. Eu e você recebemos sozo, amado. Está tudo disponível para mim e para você. Oh, aleluia, aleluia. Eu sei que tem situações em que nós precisamos, pelo Espírito, ir, diante mesmo, o diabo quer resistir, ele quer segurar, e a gente, pelo Espírito, a gente precisa ir lá e abrir as portas que estão já disponíveis para nós, e que o diabo fica muitas vezes resistindo.
Mas não existe nada que a minha oração e a sua não possa fazer, amados. Nós temos a autoridade no nome de Jesus para dizer: Satanás, no nome de Jesus, tira as suas patas imundas daí. Seja de um filho, seja do marido, seja das suas finanças, seja no que for. Amém. Abre comigo lá em Atos. Vamos rapidinho para Atos. O meu tempo está acabando. Oh, aleluia. Atos. 2 situações em que o diabo pensou: acabou-se. É? Capítulo 12 de Atos, versículo 10. Não existe porta, amado. Só se a vontade de Deus não estiver envolvida. Amém? Mas para mim e para você, amados, as portas estão abertas. A graça dele nos favorece em tudo aquilo que nós vamos fazer. Amém? E o que é a graça? A graça é como a porta do shopping. Quando você chega, ela abre o caminho para você. Ela vai abrindo para você. Vai te capacitando naquilo que você acha que você não tem habilidade. Ela vai te capacitando para fazer. Aleluia. Aleluia. As instruções vão chegando, tudo vai ficando claro e você vai indo. E as portas vão se abrindo para você. Chegou um momento aqui que Pedro, amados, ele estava sendo perseguido pela única forma, né, que a Bíblia garante para mim e para você, que nós teremos provações. Nós seremos provados. As provações bíblicas, amados, elas estão relacionadas, não é ao que Deus faz de ruim, né? Porque Deus não faz mal para ninguém. Amém? Mas é aquilo que a gente faz pela palavra. Quando a gente é perseguido pela palavra, de repente você está passando alguma luta, alguma provação, porque você está andando correto. Amados, nós estamos na contramão do mundo. O diabo, ele vai sempre usar alguém para querer impedir a gente, para a gente sair da palavra. Amém? Mas olha só, Pedro, ele estava aqui sendo perseguido. Pedro e Tiago, eles foram perseguidos porque eles estavam pregando a palavra. E aí, olha o que aconteceu no versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O qual se lhe abriu automaticamente, saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. O Pedro, quando ele estava na prisão, o anjo apareceu para ele. Você vai ver que havia oração incessante, lá no versículo 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A prisão, sabe que as portas estavam fechadas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos, nada pode resistir o poder de Deus. E quando o anjo veio, havia, olha só, um portão, está escrito aí, um portão de ferro. O que aconteceu com esse portão que dava para a cidade? Abriu automaticamente. Não foi assim? Por quê? Porque havia um povo orando. Então, a porta que estava fechada foi aberta por quê? Porque havia um povo orando. Agora, vamos lá em Atos 16. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Paulo e Silas haviam apanhado muito porque estavam pregando o evangelho. Expulsaram o demônio de uma menina que era, uma jovem que era, né, ela tinha um espírito adivinhador, né, ela era adivinhadora. Apanharam, levaram uma sova bem brava. E eles provavelmente estavam sentindo muitas dores. E de repente a Bíblia diz que por volta da meia-noite, no versículo 25... diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Consegue imaginar que esses dois homens, eles estavam sofrendo, eles estavam sentindo dores, mas para estar orando e adorando, provavelmente eles não estavam reclamando. Ai, eita, como é difícil servir a Deus. Meu Deus, que luta foi essa? Que situação foi essa? Provavelmente, a gente sabe, porque não tem como estar adorando, cantando e falando isso, não é verdade? Então a gente consegue imaginar o contrário, a gente consegue pensar,
Eita, eles estavam lá. Como é bom sofrer por causa do seu nome. Como é bom pertencer ao Senhor. Como é bom ter salvação. Como é bom ter vida eterna. Celebrando, né? Porque, olha, amados, quando eles começaram a orar e cantar louvores a Deus, eu imagino que eles começaram a engrandecer o Senhor no meio de uma tribulação, no meio de uma circunstância, e as portas estavam fechadas, eles estavam dentro de uma cadeia. Mas, amados, quando existe oração, quando existe um coração que se rende em adoração a Ele, que uma boca que se abre para proclamar quem Ele é, amados, para adorar a Ele, é impossível não acontecer nada. Aí ele diz aqui, ó, no versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Não foi só eles dois que foram libertos, amados. Todos foram livres da prisão. As portas, né, se abriram. O carcereiro desesperado, se você for continuar a história, aí você vai ver que o carcereiro ficou desesperado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Em Apocalipse diz que Ele é que abre portas. E Ele é o Deus que abre portas, amados. E as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Se foi Deus que abriu, querido, ninguém vai poder fechar. Oh, aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé. Eita, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom. O que é que eu e você precisamos? Amados, 1 Coríntios 15, 58 diz assim: permanecei firmes e inabaláveis. Onde é que eu permaneço? Na palavra, confiando, crendo, declarando essa palavra. Sabe, isso faz com que você permaneça firme. E, amados, isso é tão maravilhoso. Olhar e ver esse tanto de gente aqui, amém? Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você permanece firme e inabalável. Não saia da palavra, não saia da sua posição, não deixe de congregar por nada, querido. Pensa num lugar onde você é alcançado, onde você é restaurado, onde você é renovado, onde você sai daqui cheio de ousadia. Nós precisamos estar juntos, unidos. Mais do que nunca nós precisamos estar juntos, amados. Amém? Por quê? Porque juntos nós somos mais fortes. Nós nos fortalecemos uns aos outros, amados. Existe uma unção da parte de Deus que está sobre a vida da gente, que é para os outros. Você tem algo que eu preciso. Todos nós que estamos aqui, amados, sem exceção, nós temos algo para compartilhar uns com os outros. E quando nós nos reunimos com a unção coletiva, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Nós somos renovados pelo poder dEle. Para quê? Para nós avançarmos. Amém? Para conquistarmos e usufruirmos mesmo de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eita, você pode fechar os seus olhos. Eita, Pai, obrigada pelos teus de repentes. Pai, eu sei que está acontecendo algo, respostas chegando nessa noite. Já chegaram as respostas. Obrigada por problemas que já foram solucionados. Obrigada por ousadia para cumprir tudo aquilo que o Senhor já disse. Obrigada, Pai, por firmeza no espírito, fortalecidos no homem interior, avançando para o centro da tua vontade, cumprindo cada um dos teus planos nessa terra. Obrigada, Pai, porque nós iremos avançar. A igreja do Senhor Jesus está de pé e nada vai fazer, Pai, nada vai mudar aquilo que o Senhor disse. As portas do inferno não podem prevalecer contra a nossa casa. Contra a nossa casa. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Você visitando mesmo, Pai. Lares mesmo, Pai. Eita, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando, Pai. Nós te damos graças. Obrigada, Pai, por famílias fortes nesse lugar.
Nós te damos graças, Pai, porque a igreja forte é uma igreja formada por famílias fortes. E nós te damos graças, Pai. Eita, o teu nome sendo engrandecido, você sendo exaltado na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro força, ânimo, vigor, olhos espirituais abertos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eita, a ousadia se levantando, a força se levantando, Pai. Todo desânimo indo embora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Pai. Seu nome sendo exaltado na vida de cada um dos meus irmãos. E cada um deles desfrutando, Pai, daquilo que você já conquistou em Cristo para cada um deles. Em nome de Jesus. Amém? Pastor?